Imagine acordar de manhã e descobrir que toda a matemática deixou de funcionar. As equações continuam escritas nos livros, os símbolos permanecem exatamente os mesmos, mas quando os cientistas tentam usá-la para prever o movimento dos planetas, nada acontece. Os satélites erram suas órbitas, os cálculos deixam de corresponder à realidade. O universo simplesmente para de obedecer à linguagem matemática. Parece impossível. Mas existe uma pergunta ainda mais intrigante. Por que isso nunca aconteceu? Por que algo criado na mente humana consegue descrever com tanta precisão o funcionamento do cosmos? À primeira vista, essa parece apenas uma curiosidade científica, né? Para alguns dos maiores físicos e matemáticos da história, ela se tornou um dos maiores mistérios da filosofia, né? E talvez a resposta desafie completamente a maneira como costumamos enxergar a relação entre ciência e Deus. Durante décadas, ouvimos a mesma narrativa, né? De um lado estaria a ciência guiada pela razão, pelos experimentos e pelas evidências, né? E do outro a fé, baseada na crença em algo que não pode ser literalmente demonstrado, né? Essa oposição parece tão natural que muitos a tratam como fato histórico, né? Mas existe um detalhe que quase nunca recebe a mesma atenção. Os homens que lançaram os fundamentos da ciência moderna não enxergam esse conflito, né? Quando pensamos na revolução científica, alguns nomes surgem imediatamente, né? Galileu, Johann Kepler, Isaac Newton, eles mudaram para sempre nossa compreensão do universo, né? Mas havia algo mais que compartilhava além do brilhantismo intelectual. Todos eles acreditavam que o universo era uma obra de um criador racional. Isso não era apenas uma crença pessoal que mantinham separado da ciência, né? Segundo diversos historiadores da ciência, essa convicção influenciava diretamente a forma como investigavam a natureza, né? Pense nisso por um instante. Por que alguém dedicaria anos tentando descobrir leis universais da natureza, né? A resposta parece óbvia para nós hoje, né? Porque já sabemos que essas leis existem, né? Mas antes de descobri-las, ninguém tinha essa garantia, né? Era perfeitamente possível imaginar um universo caótico, né? Imprevisível, onde cada fenômeno acontecesse de maneira completamente aleatória, né? Aqueles cientistas partiram de outra expectativa, né? Se o universo havia sido criado por uma inteligência racional, então fazia sentido esperar que existisse ordem, né? Mais do que isso, fazia sentido acreditar que essa ordem pudesse ser compreendida, né, pela mente humana, né? O escritor C.S. Lewis resumiu essa ideia de maneira memorável, né? Os homens se tornaram cientistas porque esperavam encontrar leis da natureza, né? E esperavam encontrar essas leis porque acreditavam, né, em um legislador, né? Isso não prova que Deus exista, né? Mas muda completamente uma afirmação muito repetida, né? Talvez a ciência não tenha surgido apesar da crença em Deus. Talvez, em parte, ela tenha florescido justamente por causa dessa visão de mundo, né? Até aqui tudo parece fazer sentido, né? Mas existe um mistério ainda maior, né? O mistério que intrigou até cientistas que não defendiam qualquer posição religiosa, né? Albert Einstein, né, expressou esse espanto de forma extraordinária. Ele dizia que a coisa mais incompreensível sobre o universo é justamente o fato dele ser compreensível, né? Pense na profundidade dessa afirmação. Por que a realidade deveria obedecer a leis elegantes, né? Por que essas leis deveriam poder ser expressas por equações, né? E, acima de tudo, por que cérebros humanos, pequenos organismos vivendo em um planeta comum, seriam capazes de descobrir essas leis, né? Nada disso parece inevitável. Na verdade, parece surpreendente, né? Esse espanto ficou ainda mais famoso quando o físico Eugene Wigner publicou um ensaio que se tornaria um clássico, né? O título já revela o tamanho do problema, né? A eficácia irracional da matemática nas ciências naturais, né? A palavra irracional não significa que a matemática fosse ilógica, né? Muito pelo contrário, né? O Wigner considerava que quase milagroso era o fato de estruturas matemáticas, né, desenvolvidas sem qualquer objetivo prático
acabarem descrevendo perfeitamente ah, o universo físico, né? Poucos exemplos ilustram isso melhor do que a teoria da relatividade, né? No século XIX, matemáticos estudavam geometrias completamente diferentes da geometria tradicional. Para muitos, aquilo parecia apenas um exercício intelectual, né? Não existia qualquer evidência de que aquelas ideias descrevessem o mundo real, né? Décadas depois, né, Einstein fez uma descoberta extraordinária, né? Aquela matemática abstrata era exatamente a linguagem necessária para explicar como o espaço e o tempo se comportam diante da gravidade. É difícil não ficar impressionado, né? Como uma ideia criada dentro da mente humana consegue antecipar o funcionamento do próprio universo? Coincidência? Necessidade? Ou existe algo mais profundo ligado à mente humana, à estrutura da realidade? É exatamente aqui que a investigação muda completamente de direção. Porque antes de responder essa pergunta, precisamos enfrentar outra ainda mais fundamental, né? O que exatamente torna a nossa própria razão digna de confiança, né? A pergunta parece simples, né? Mas quanto mais você pensa nela, mais desconfortável ela se torna, né? Porque confiamos na nossa própria capacidade de raciocinar. Todos os dias usamos a razão para construir pontes, desenvolver vacinas, né? Enviar sondas ao espaço e compreender as leis da natureza, né? A ciência inteira depende da ideia de que nossa mente consegue chegar, ainda que de forma limitada, a conclusões verdadeiras sobre a realidade. Mas de onde vem essa confiança, né? E exatamente nesse ponto que John Lennox acredita existir uma tensão filosófica pouco discutida, né? Segundo a visão conhecida como materialismo, tudo o que existe é matéria e energia, né? Não é qualquer realidade além do mundo físico, né? A mente, a consciência, até nossos pensamentos seriam em última análise, produtos da atividade química e elétrica do cérebro, né? Essa é uma posição defendida por diversos filósofos e cientistas, né? Mas o matemático Lennox convida o espectador a seguir esse raciocínio até sua consequência mais profunda, né? Se nossa capacidade de pensar surgiu exclusivamente por processos naturais sem propósito, por que devemos acreditar que ela foi moldada para descobrir a verdade, né? A evolução explica muito bem como organismos desenvolveram características que aumentam suas chances de sobrevivência, né? Sobreviver e conhecer a verdade não são exatamente a mesma coisa, né? Imagine dois seres humanos diante de um predador, né? Um foge porque compreende corretamente o perigo, o outro foge porque acredita que, de maneira completamente equivocada, que o animal é um espírito maligno, né? Apesar de suas crenças serem totalmente diferentes, ambos sobrevivem, né? O ponto levantado por Lennox é que a seleção natural favorece comportamentos eficazes para a sobrevivência. Ela não garante necessariamente que todas as crenças que produziram esse comportamento sejam verdadeiras, né? E é nesse ponto e é aqui que surge o dilema, né? Se a razão é apenas o resultado de um processo cego e impessoal, qual fundamento temos para confiar plenamente nela quando ela produz teorias sobre a origem do universo, né? A filosofia ou até mesmo o próprio materialismo, né? Lennox costuma resumir essa dificuldade como uma imagem bastante simples, né? É como serrar o galho sobre o qual você está sentado, né? A própria razão é utilizada para construir uma visão de mundo que, segundo ele, acaba enfraquecendo a confiança nessa mesma razão, né? É importante fazer uma distinção. Esse argumento não pretende provar que o materialismo seja falso. Também não significa que os cientistas ateus não possam produzir excelente ciência, né? A história mostra exatamente o contrário, né? A questão é outra. Trata-se de perguntar qual visão de mundo oferece uma base filosófica mais consistente
para justificar por que a razão humana merece confiança, né? E é aqui que o Lennox apresenta sua alternativa, né? Se existe um criador racional, então nossa capacidade de pensar não seria um acidente cósmico. Ela seria um reflexo, ainda que limitado, da racionalidade daquele que criou o universo, né? Sobre essa perspectiva, duas peças do quebra-cabeça passam a se encaixar, né? O universo possui uma estrutura inteligível, né, porque foi concebido de maneira racional, e a mente humana consegue compreender parte dessa estrutura porque também possui uma origem racional, né? De repente, aquilo que o Eugene Wigner chamou de eficácia quase inexplicável da matemática deixa de parecer um mistério insolúvel, né? A matemática funciona porque existe uma harmonia entre quem observa e aquilo que é observado, né? Entre a mente e o cosmos, né? Entre a razão humana e a racionalidade presente na própria criação, né? Naturalmente, nem todos concordam com essa conclusão, né? Há filósofos que oferecem explicações diferentes para a eficácia da matemática, né? Outros argumentam que nossa capacidade intelectual pode ser compreendida satisfatoriamente dentro de uma visão naturalista, né? Esse continua sendo um dos grandes debates da filosofia e da ciência, né? Mas talvez esse seja justamente o aspecto mais fascinante da discussão. Ela nunca foi apenas sobre fórmulas, nunca foi apenas sobre religião. Ela é, antes de tudo, uma pergunta sobre o próprio fundamento da racionalidade, né? Quando um físico escreve uma equação no quadro, por que eles esperam que o universo lhe responda? Por que conceitos desenvolvidos séculos antes encontram aplicações em fenômenos que seus criadores jamais imaginaram? Por que existe uma correspondência tão profunda entre o mundo abstrato dos números e o comportamento concreto da realidade? Talvez essas perguntas não possam ser respondidas, né, apenas por experimentos de laboratório. Talvez elas permaneçam também ao campo da filosofia. E é exatamente aí que John Lennox propõe inverter completamente a narrativa mais conhecida, né? Segundo ele, o verdadeiro conflito não acontece entre ciência e Deus, né? O conflito acontece quando tentamos explicar a própria ciência sem responder por que a razão deveria ser confiável, né? Essa conclusão não encerra o debate, mas muda completamente o ponto de partida, né? Em vez de perguntar se Deus impede a ciência, Lennox convida a fazer outra pergunta, né? Será que a própria existência da ciência depende dos pressupostos que a ciência sozinha não consegue explicar, né? Talvez seja por isso que a matemática continua sendo muito mais do que uma ferramenta de cálculo, né? Ela permanece como um dos maiores enigmas da civilização, né? Uma linguagem criada pela mente humana, né? Parece ter sido escrita na própria estrutura do universo, né? E essa coincidência extraordinária continua levando cientistas, filósofos e teólogos à mesma pergunta, né? Geração após geração, né? Estamos simplesmente descobrindo padrões da natureza ou estamos lendo as marcas deixadas por uma inteligência maior?